Dias atrás eu publiquei um vídeo aqui falando sobre a história, o vazamento de conversas entre Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e assessores. E essa história agora virou uma série de reportagens na Folha de São Paulo, encabeçada por Glenn Greenwald. E aí, naquele momento, eu falei sobre como é o papel do jornalista divulgar informações que têm interesse público e não é papel do jornalista determinar se isso é bom ou não para certo político, para certo governo, para certo candidato ou para a oposição desse governo. Isso aí, na verdade, quem vai avaliar, caso a informação de fato tenha um valor de conhecimento público, quem vai avaliar isso são os cidadãos, são as pessoas. E aí, caso esteja confuso sobre essa história toda e sobre o que significa, eu quero dividir com vocês aqui um vídeo publicado pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes apareceu, fez uma gravação aqui tentando explicar por que essa história é complicada e por que ela dispara alertas sobre o poder que o Alexandre de Moraes foi amealhando ao longo desse período. Vamos ouvir juntos aqui e depois eu quero analisar alguns pontos da fala do Ciro Gomes. Então, com vocês, o Ciro. Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, o ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema, desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades
para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo. 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento e é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente está perdendo, a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Eu dividi com vocês esse vídeo aqui porque é uma explicação excelente feita pelo Ciro Gomes. E aqui, antes de começar a falar sobre alguns pontos que ele menciona aqui nessa explicação, eu tenho que comentar algo que eu sempre comento quando eu falo do Ciro Gomes aqui, quando eu comento algum debate que ele participou, ou quando, sei lá, comentava alguma fala dele, é a capacidade extraordinária que ele tem para articular as ideias e para se expressar. Isso é algo muito difícil, isso é algo muito raro, então é admirável a velocidade mental dele, o modo como ele consegue esclarecer as coisas de um modo que boa parte dos cidadãos possa compreender. Embora ainda seja uma linguagem complicada para algum segmento, né? Já falei muito aqui também sobre isso, sobre como, em certas questões, quando entra na economia, ele acaba, embora esteja explicando de maneira mais simples possível, ainda assim acaba se distanciando da experiência concreta de muitos brasileiros e muita gente simplesmente não assimila e não acessa o que o Ciro diz. Aqui essa explicação está bem simples, eu acho que aqui também não tem grandes desafios para compreender como foi essa marcha de tomada de poder, foi ampliando, né, do Alexandre de Moraes ao longo dos últimos anos. Essa crítica feita pelo Ciro agora, que é também o alvo dessas denúncias, né, dessas reportagens publicadas na Folha de São Paulo, não são de agora e nem sequer são apenas de direitistas ou da extrema-direita. Pessoas da esquerda já apontavam os riscos dessas tomadas de decisão e desse acúmulo de funções que o Alexandre de Moraes foi tomando ao longo do tempo e como isso poderia levar em algum momento, e essa é a preocupação, à nulidade desses processos, né? Então essa é a preocupação que aconteceu, por exemplo, com o caso do Sérgio Moro. Ele foi fazendo ali uma série de irregularidades e isso foi levando a, processos e mais processos sendo anulados por causa de más práticas judiciais.
Então, o risco agora é isso, é de que ao atropelar essas etapas, ao de tentar acelerar o processo todo, que isso vá levando à anulação desses processos que foram encabeçados por Alexandre de Moraes. Aqui vale ressaltar, né, que essa tomada de poder do Alexandre de Moraes ao longo do tempo já é uma consequência da corrosão institucional no Brasil. Então isso aqui já é uma consequência, inclusive, de uma resposta à marcha autoritária do Bolsonaro ao longo do seu mandato. Então foi necessário que o STF assumisse as rédeas desse momento, né, e tentasse controlar um pouco o que o Bolsonaro estava fazendo, porque ele estava aparelhando as instituições, a Polícia Federal, a PGR, então a gente sabia que havia um risco de ruptura institucional muito grande, tanto que foi tentado no 8 de janeiro. Então, assim, isso foi levando até o dia no qual bolsonaristas invadem a sede dos três poderes. Então, essa resposta do STF já era uma resposta a um risco muito grande. E eu já falei aqui em outras ocasiões, inclusive essa semana passada, que se a democracia do Brasil não foi, fraturada durante a posse do Lula, foi justamente porque o Alexandre de Moraes estava ali segurando as rédeas da situação e tentando controlar o estrago. Mas isso não justificaria possíveis abusos de poder que ele possa ter realizado enquanto ou ministro do STF ou como presidente do TSE. Aí a questão é essa, né, que é o que pode levar, para onde isso pode levar e como isso pode prejudicar investigações que foram importantes, como das fake news, que aí tem muita gente que usou as redes sociais, que, usou dessa máquina de criação de falsidades para tentar manipular a percepção das pessoas, para manipular as eleições, e isso deveria ser investigado, isso deve ser investigado. Isso é um caso muito grave, isso é um caso que afeta muitos países do mundo hoje. Aqui na Europa, muitos países estão tentando controlar essa onda de fake news, o impacto das redes sociais nas eleições, no cenário político. Nos Estados Unidos também é um tema, pungente, que deve ser abordado. Então, o Brasil poderia ser um caso exemplar de punição de agentes maliciosos nas redes sociais, de como investigar esses casos, de como criar algum tipo de proteção para que isso não aconteça mais. Mas, por outro lado, isso pode acabar em pizza, pode acabar em nada, dada as denúncias feitas e dado esses possíveis atos apressados ou irregulares que o ministro Alexandre de Moraes pode ter cometido. Aqui, como eu falei, ainda resta sair muita reportagem, eu suponho, resta surgir muita informação sobre isso, talvez haja alguma coisa muito comprometedora e que possa, de fato, abalar as estruturas ali das decisões do Alexandre de Moraes, mas a preocupação ela não é de hoje. Embora a gente esteja falando sobre isso agora, né, embora tenha surgido agora essa série de reportagens, esse é um assunto que já foi mencionado anteriormente, já foi questionado e que todos nós sabíamos que poderia levar nesse sentido. De um lado, a gente percebe como o Alexandre de Moraes se tornou quase um ídolo, né? Quase um ícone de uma parte da esquerda, e isso é curioso, né? Dada a trajetória do Alexandre de Moraes, um ministro indicado pelo Temer, mas, por outro lado, também a gente tem que pensar que nas instituições democráticas, um dos princípios elementares, né, é essa dissolução do poder. É que cada vez mais pessoas tenham menos poder. Então, assim, você traz esses agentes para o jogo político, para o jogo institucional, e essas pessoas têm seus poderes diluídos para que ninguém possa ditar os rumos das instituições, ou possa ditar o rumo do país, ou possa, distorcer esse jogo democrático. Então, esse é o ideal, essa é uma meta das democracias, dessa diluição de poder. Quando você tem alguém como Alexandre de Moraes, que vai concentrando o poder e vai, de certo modo, distorcendo todo o jogo, isso é um caso preocupante, sim. E outro elemento que o Ciro Gomes menciona ali também tem a ver com a impessoalidade, ou seja, que os agentes públicos, né, aqueles que estão atuando nas instituições, não sejam singularizados como indivíduos, que essas pessoas consigam separar a sua vida privada da vida pública e que também não se tornem o centro dessas ações, né? No caso, o ministro foi alvo de ataques de bolsonaristas e daí está envolvido com o processo contra essa pessoa, ou seja, vai se tornando um bololô e uma história muito confusa e que vai, como eu falei, deturpando o ideal de impessoalidade nas instituições e também dessa diluição de poder que é muito fundamental para as democracias pelo mundo. E aí, só para fazer um último comentário, né, o Ciro estava meio desaparecido, bem, eu não estou acompanhando também o que ele faz, mas estava um pouco desaparecido agora que viralizou esse vídeo dele, e aí basta pensar também que no caso do Ciro Gomes, como eu falei, ele é alguém muito lúcido, eu não sou daqueles que nunca mais vou ouvir o que ele tem para dizer, porque houve uma reação muito negativa pelo modo como ele se portou durante a última eleição presidencial. E ali, naquele momento que eu adverti, né, que eu falei, que aquilo ali não era prejudicial para o Lula, aquilo não era prejudicial para a democracia brasileira, o modo como ele estava atuando, atacando dos dois lados, atacando o Bolsonaro, atacando o Lula, aquilo ali não era prejudicial, para as eleições. Aquilo era prejudicial para ele, né, era prejudicial para as pretensões eleitorais dele, porque muita gente passou a ver o Ciro Gomes com desconfiança, inclusive como um direitista tímido, alguém que deveria ser enfrentado. Eu prefiro pensar que
ele tem uma contribuição tremenda para a compreensão de Brasil, para a compreensão do cenário. Esse vídeo aqui é uma demonstração de alguém que tem essa leitura, né, bastante lúcida e capaz de explicar isso para a gente, então vale sim citar o Ciro Gomes nesse vídeo aqui, porque é uma explicação bastante interessante para sintetizar aqui o que aconteceu ao longo dos últimos anos e como chegamos a esse ponto. Como chegamos a esse ponto com o Alexandre de Moraes como essa figura central no judiciário brasileiro e que se torna agora alvo de um escândalo, né? Me digam o que vocês pensam aqui no comentário sobre essa história, sobre esse vídeo do Ciro Gomes, se ficou claro para você agora, deixa o seu joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.